Bom, vamos então para a aula número 2, né? Então, continuando o conteúdo sobre a história do placebo e a sua inserção como método de investigação científica. Vamos agora para 1872. Nesse ano, um egiptólogo alemão, George Ebers, recebeu um papiro de uma das escavações arqueológicas no Egito. E nesse papiro, que ficou então conhecido como o Papyrus de Ebers, cuja estimativa é de que ele tenha sido escrito aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, continha um tipo de escrita hierática, né, que é um tipo de redação usada em textos administrativos e também religiosos. Desse modo, arqueólogos especialistas nesse tipo de escrita verificaram que esse papyrus continha registros médicos e chegaram a contabilizar 842 prescrições, que iam desde o uso de talas e esterco de crocodilos até a prática da sangria, ou seja, tudo muito exótico. E estima-se que aproximadamente 700 dessas prescrições não tinham valor médico algum, e o restante ainda era de valor questionável, né? Mas para a época é o que tinha. Para se ter uma ideia, a medicina chinesa antiga lista 4.785 medicamentos e mais 16.842 modos de prescrições. E muitos desses ainda são utilizados nas práticas atuais na China, e muitos ainda tornaram-se técnicas populares fora da China, como por exemplo a acupuntura. No entanto, quando essas técnicas são submetidas a metodologias rigorosas e modernas de investigação científica, elas carecem de plausibilidade biológica. A farmacopeia de Galen, com seus 820 remédios, dominou o tratamento de muitas condições por mais de 1500 anos, deixando de ser praticada apenas no século XIX, quando um movimento de ceticismo dentro das ciências médicas começou a ganhar força. A farmacopeia de Galen incluía qualquer substância e mistura de plantas, bactérias, vermes, répteis, peixes, órgãos humanos, tecidos, ossos em pó, excreção ou extrato, magia, bruxaria ou qualquer outra ação intencional ou não intencional, ou seja, uma mistura de coisas exóticas. Galen dizia que todos que bebiam dos seus remédios se recuperavam em pouco tempo, exceto aqueles a quem o remédio não ajuda e que, portanto, morrem. Segundo ele, portanto, era óbvio que o remédio falhava apenas em casos incuráveis. Então, olha só a conclusão de Galeno. Se a pessoa melhora, foi então devido ao seu remédio e não a outra coisa. Agora, se a pessoa morria, era porque esse era o seu destino, já que sua doença era incurável, né? Então,
se o meu remédio ou a minha intervenção melhora o quadro clínico do paciente, mérito para mim e para o meu remédio. Agora, se não melhora, é porque o paciente já estava fadado à morte. É uma conclusão muito simplória, né? Também foi muito usada a chamada Farmacopeia de Londres, como se fosse um livro de receitas médicas. Dentre as receitas dessa farmacopeia estava o pó de Gascoigne, uma mistura de substâncias como o âmbar, que é um tipo de resina fóssil, o benzoar, que são coleções de corpos estranhos encontrados no estômago e no intestino de animais e também de humanos, que se formam como respostas a produtos não digeríveis, como por exemplo cabelo, alguns minerais, e também como resultado de alguns distúrbios da motilidade gástrica. E desse modo acreditava-se então que essas pedras de bezoar tinham capacidade de neutralizar venenos, funcionando assim como antídotos, evitar epilepsia, e também eram usados como amuletos para evitar maus espíritos. O pó de Gascoigne também era constituído por óleos e garras de caranguejo, corais e pérolas. Havia também o pó de úsnea, ou o musgo do crânio morto, que era um tipo de líquen ou fungo que crescia no crânio de cadáveres e era usado para a cicatrização de feridas. E tinha também o pó de marfim, que acreditava-se ser um remédio para doenças articulares, né? Marfim que também é usado como amuleto por algumas culturas, o que ajuda a explicar a matança indiscriminada dos elefantes por algumas culturas, provocando assim ameaça de extinção desses animais. Então, aqui a gente tem alguns dos exemplos de receitas usadas nessas farmacopeias para tratar diversas doenças que afetavam os humanos. Então a gente percebe que é tudo muito exótico, né? No entanto, é sempre bom lembrar que se nós vivêssemos nessa época, muito provavelmente nós também usaríamos isso, pois a crença popular era que esses remédios funcionavam. Bom, como vimos na aula 1, o placebo, desde o século XIV, tem sido associado a algo falso, a algo não verdadeiro, uma conotação pejorativa que estava associado aos cantores de placebo. E apenas no século XVIII, a palavra placebo apareceu fora de um contexto religioso. Foi quando o médico William Cullen usou a palavra placebo em um ciclo de palestras que ele havia participado na Europa. Nessas palestras, ele havia descrito o caso do Sr. Gilchrist. Cullen disse que o caso desse paciente era absolutamente incurável e apressava-se rapidamente para o seu destino final, ou seja, a morte, o óbito. E como Cullen
não tinha mais esperança da reversão do quadro, ele resolveu empregar um tratamento com placebo, isto é, um agrado, muito mais com a intenção de dar conforto para o paciente, conforto para o Sr. Gilchrist. Para isso, ele adotou o que atualmente se chama placebo ativo, o que é diferente de uma substância inativa, uma substância inerte. Ou seja, ele forneceu uma dose subterapêutica de uma medicação que na época acreditava-se ter um efeito real. No entanto, ele sabia que o uso da medicação não reverteria o quadro do paciente. Com isso, nós conseguimos observar duas ideias do que seria um placebo para o médico William Cullen. Poderia-se considerar o placebo uma terapia sem intenção curativa, uma vez que ele reconhece a falta de eficácia para o caso. Desse modo, ele forneceria para o paciente um conforto que se dá pelo uso de doses baixas de compostos ativos, pois, segundo Cullen, a constituição simpática do paciente determinava sua reação a uma substância terapêutica prescrita. Desse modo, então, para o médico, a ideia era de que o placebo era o uso de uma substância ativa, porém inerte para o tratamento do paciente, para o quadro do paciente. Ideia essa que persistiu até o século XIX. No entanto, nesse período, o termo placebo passou a significar uma substância biologicamente inerte, como por exemplo, uma pílula de pão ou bala de açúcar. No início do século XX, a discussão sobre o efeito placebo aumentou bastante na literatura, e isso ocorreu em paralelo ao desenvolvimento de estudos duplos cegos, uma possível utilidade terapêutica da prescrição do efeito placebo e das questões éticas em torno de seu uso pela medicina. As discussões se intensificaram mais ainda com o trabalho do médico Hildreth Carlyle. Esse médico publicou um estudo de caso em que um paciente de 19 anos sofria de ataques de sono. Esse paciente era suscetível a adormecer em qualquer hora e em qualquer lugar, tanto que já tinha até se acidentado por conta desse problema. No entanto, com os exames realizados na época, não foi possível constatar nenhum problema orgânico nesse paciente. E como ele já havia sido submetido a vários tratamentos, e todos sem sucesso, o médico Hildreth Carlyle decidiu fazer o que fez. Ele disse para o paciente que, analisando a radiografia de crânio, ele tinha conseguido identificar o seu problema, que era um espessamento de um osso, e que, portanto, era esse espessamento que provocava esses ataques de sono no paciente, o que obviamente não era verdade, e nem havia realmente esse pedaço mais espesso. Ele disse então para o paciente que a remoção cirúrgica desse pedaço mais espesso curaria o seu problema por completo. O paciente então se convenceu e topou ser submetido a esse procedimento cirúrgico. Com a ajuda de mais 2 médicos, então, Dr.
Hildert Carlyle então removeu um pedaço do osso parietal desse paciente e quando o paciente acordou, esse pedaço foi mostrado a ele e falado aqui, ó, nós retiramos o pedaço do osso que estava mais espesso. O paciente então viu o osso e posteriormente fez até um colar com a data da cirurgia marcada no osso. E depois desse procedimento, então, esse paciente não relatou mais crise de sono. Carlyle, então, observou que não havia base fisiológica para o procedimento que ele submeteu o paciente, e tampouco para o resultado que ele obteve, ou seja, o desaparecimento das crises de sono. No entanto, o ritual terapêutico criou um efeito psicológico no paciente que ele não conseguia explicar qual era. Quando Hildert Carlyle então apresentou o seu trabalho, ele recebeu muitas críticas e isso gerou um intenso debate a respeito da intervenção simulada para, entre aspas, beneficiar o paciente. Ou seja, era ético fazer esse tipo de intervenção? Porque uma coisa é oferecer ao paciente uma pílula de pão, uma pílula de açúcar. Outra coisa é submeter o paciente sem necessidade a todos os riscos que um procedimento cirúrgico tem. Tudo isso para possivelmente obter um chamado efeito placebo. Segundo as críticas que Carlyle recebeu, a medicina não poderia se rebaixar ao charlatanismo das cerimônias, ao rito terapêutico, pois isso seria uma prática enganosa. Perceba também que nesse momento há uma mudança conceitual do efeito placebo. Ele deixa de ser atribuído à imaginação e torna-se um efeito psicológico. Em 1938, Houston publicou um artigo intitulado O próprio médico como agente terapêutico. Nesse trabalho, o médico reconhece o conceito de placebo e também reconhece que a interação médico-paciente e todo o contexto terapêutico estabelecia uma expectativa de benefícios no paciente. Além disso, Houston amplia o significado de placebo. Até a época, placebo então era conceituado como um procedimento realizado para satisfazer o desejo do paciente, isto é, uma intervenção ativa, porém inerte. Houston, porém, disse existir um segundo tipo de placebo, aquele o qual o procedimento não tem valor algum, mas se estima ser valioso. Ou seja, a atitude do profissional não difere da do paciente, pois embora a intervenção não tenha valor algum, o profissional estima que aquela intervenção seja valiosa. Intervenção que, se investigada com um rigor metodológico, se demonstra ineficaz. Como fisioterapeuta, por exemplo, a gente sabe que existem algumas técnicas de alguns métodos de terapia manual que literalmente não servem para nada.
No entanto, o profissional muitas vezes atribui algum valor para aquela técnica, que quando confrontada com uma investigação científica de alta qualidade metodológica, muitas vezes se mostra ineficaz. Aí a antropologia ajuda a explicar esse fenômeno, dizendo que essa sempre foi a bandeira sobre qual boa parte da história passada da medicina pode estar registrada, uma vez que a medicina moderna, baseada em evidência científica, é algo muito recente, mais ou menos a partir de meados do século XX, né, o que acompanhou o desenvolvimento tecnológico. Portanto, antes desse período, a medicina era muito empírica, né, tinha muita coisa exótica. Basta observar as farmacopeias, que nós já citamos anteriormente. Então, os médicos aprendiam que pedras de bezoar funcionavam como antídoto, que o pó feito de marfim era bom para articulação. Bom, mas então como se pode explicar a melhora do quadro clínico ou quadro sintomatológico nesse tipo de intervenção placebo? Segundo Houston, este efeito é diretamente proporcional à fé que o médico tinha e à fé que ele inspirava em seus pacientes, ou seja, a confiança, a segurança que os médicos transmitiam a seus pacientes. E aí é importante a gente não fazer um julgamento moral dos médicos que viveram nessa época, uma vez que ele próprio acreditava na intervenção. Ele tinha aprendido aquilo e para ele fazia sentido. Hoje não. Hoje o profissional, seja ele um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, qualquer profissional da saúde, possui ferramentas para, se quiser e se detiver conhecimento de metodologia científica, buscar respostas para se aquilo que ele usa funciona ou não. E isso exige leitura. Bom, em 1955, um destacado pesquisador da Universidade de Harvard, Henry Becker, elaborou um conceito mais moderno do que seria o efeito placebo, que foi publicado em seu paper intitulado O Poder do Placebo. Becker usou um método de pesquisa com o intuito de agregar uma porcentagem de pacientes aliviados satisfatoriamente por placebo, e para isso ele analisou grupos placebo em diferentes estudos, 15 ensaios clínicos, que ao todo envolviam 1.082 pacientes, onde verificou-se que o placebo tem uma eficácia média significativa de 35,2%. Só que essa porcentagem que Becker chamou de eficácia média significativa não media a magnitude exata dessa melhoria. Becker argumentava de forma contundente que os placebos, além de aliviarem os problemas psicológicos, podem produzir mudanças físicas nos órgãos e podem exceder os efeitos atribuíveis a uma ação farmacológica. Becker argumentava que o efeito placebo operava independentemente da inteligência da pessoa. Ele dizia: o efeito placebo dos medicamentos ativos é mascarado por seus efeitos ativos, ou seja, o efeito total do medicamento
seria igual ao efeito ativo mais o efeito placebo. O trabalho de Becker, então, causou uma grande inquietação na comunidade acadêmica, pois o placebo havia se tornado o emblema de toda a cura que ocorria, superando até mesmo as atividades farmacológicas reais. Perceba então que a conclusão do trabalho de Becker era uma conclusão perigosa e obscurantista, que poderia ser mal interpretada, levando o senso comum e até mesmo os profissionais à conclusão de que toda intervenção se devesse ao efeito placebo, ou seja, a conclusão de que toda melhora clínica era placebo. Então, a comunidade acadêmica se debruçou sobre o trabalho de Becker e encontrou muitos erros que haviam passado despercebidos. Becker deixou de considerar ou considerou como placebo variáveis que não deveriam ser consideradas como tal, como, por exemplo, a história natural da injúria, ou evolução natural da injúria. Seria a melhora espontânea do quadro. Becker deixou de considerar também a regressão média, um fenômeno estatístico que pode fazer com que variações naturais em dados repetidos pareçam uma mudança real. Becker deixou de considerar também as intervenções concorrentes, ou seja, ele não considerou outras intervenções realizadas simultaneamente e também deixou de considerar os cuidados médicos e da equipe de enfermagem, pois tudo isso fazia parte do tratamento. Perceba então que todas essas variáveis Becker havia colocado no mesmo pacote como se tudo fosse efeito placebo. No entanto, o placebo é uma coisa isolada. Você não pode incluir o que não é placebo como sendo placebo. Desse modo, então, o placebo ganhou uma nova conceituação, como sendo qualquer alteração nos sintomas de um paciente que seja resultado da intenção terapêutica e não da natureza físico-química específica de um procedimento médico. Ou seja, o placebo é uma variável sem atividade específica, isto é, quando todas as variáveis que poderiam influenciar na resposta clínica ou sintomatológica do paciente vão sendo excluídas, mas nós poderíamos chegar próximo do que seria o efeito placebo. Deve-se considerar também que o efeito placebo pode ser uma das razões para o não reconhecimento de uma intervenção útil em um ensaio clínico. Ou seja, o placebo existe, ele é também biológico, mas pode também ser o sucesso ilegítimo de uma intervenção terapêutica. Ou seja, o sucesso de uma intervenção às vezes pode ser resultado de uma pesquisa mal feita, uma pesquisa em que não se conseguiu excluir o efeito placebo. O placebo seria então uma espécie de ruído de um trabalho mal realizado. Sendo assim, para dar credibilidade a uma pesquisa científica e assegurar o avanço da ciência racional e previsível, e que se possa provar o efeito específico de uma intervenção, é necessário que o ruído
do efeito placebo seja atenuado o máximo possível. Para isso, existem estratégias metodológicas que buscam reduzir o viés tendencioso de um trabalho científico, sobretudo os ensaios clínicos. São chamados ensaios clínicos controlados, aleatorizados ou randomizados, duplo cegos, onde a distribuição dos grupos será realizada de forma aleatória, ou seja, os pesquisadores não controlam a distribuição dos grupos, e duplo cego, porque nem o examinado nem o examinador sabem o que está sendo utilizado como variável, certo? Então, uma dica é sempre procurar esse tipo de trabalho. Bom, com essas duas aulas, nós podemos concluir então que os efeitos do placebo são efeitos psicobiológicos válidos e que estes operam em várias condições. Podemos concluir também que não há um efeito placebo, existem muitos e eles podem ser direcionados. Além disso, a relação terapeuta-paciente ou o contexto psicossocial em torno de um paciente também desencadeia esses efeitos, certo? Se você se interessou pelo tema, você pode estar pesquisando pelas seguintes referências.